Olá, bom dia. Que a graça e a paz esteja reinando no seu coração. Bom dia. Então, estamos aí com o professor Diego. Isso, né? mais uma aula. Vamos estar aí na aula número 9, terceira lição já online. E para nós é uma alegria muito grande poder estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre guardar o Evangelho. Né? Na verdade, essa palavra guardar quer dizer viver, né? Viver o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. Né? Então, o que nós vamos tratar hoje, né, nessa manhã, é acerca de guardar o genuíno Evangelho, né? Sabendo que nos tempos de hoje nós temos vivido um Evangelho fácil, um Evangelho de troca, né? E hoje o assunto, o tema da aula é justamente esse, né? Guardar o Evangelho. E eu quero que você já esteja aí preparado, espero que você esteja com a sua Bíblia, espero que você esteja aí com seu caderninho de anotação, tá bom? Você pode baixar toda a lição no aplicativo, para que você possa acompanhar a lição com a gente, tá bom? O texto que nós vamos estar nos baseando nessa lição encontra-se lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. Eu estou aqui hoje como convidado, né? E eu vou então passar a palavra para o Diego. Por favor, Diego, dê continuidade aí. Obrigado, pastor. Bom dia. Então, mais uma aula nesse domingo de manhã, dando continuidade aos estudos das cartas de Paulo, as cartas pastorais, e em especial agora a carta de 2 Timóteo. Essa carta ela vai ser muito enriquecedora porque vai reafirmar alguns valores, alguns princípios que Paulo orientou Timóteo inicialmente e que havia a necessidade de se reforçar isso até pelo passar do tempo e pelos assuntos que vão se tornando corriqueiros. O nosso texto hoje, como o pastor falou, ele se encontra em 2 Timóteo, do 1 ao 18. Vou fazer o seguinte, pastor, igual antigamente. Eu leio um sobre o outro. Que maravilha! Muito tempo a gente não faz isso. Não é? Né? Antigamente as escolas eram assim, a EBD era bem verdade. assim. Então vou começar. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida daquele que prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças por vocês ao Deus que sirvo com consciência limpa, como o serviriam bem antes de mim. Sempre me lembro de vocês em minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Lembro-me da sua fé sincera, como era a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, e sei que vocês estão nessa mesma fé e continuam firmes. Por cujo motivo te lembro que despertas o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que dá poder, amor e autocontrole. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua glória por meio de Cristo Jesus. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Dos quais Deus nos escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Como você sabe, todas as províncias da Ásia me abandonaram, incluindo Filégio e Hermógenes. O Senhor concede misericórdia à casa de Onésiphoro, porque muitas vezes me recebeu, e não me envergonho das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia lhe ache misericórdia diante do Senhor, e quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então, pastor, mais uma vez a gente começa uma carta de Paulo
em que ele dá uma saudação, mas ao mesmo tempo ele já começa a explicar um pouco de como vai ser essa carta. Sim. E eu acho que o grande tema dessa carta foi guardar o evangelho genuíno. A gente sabe que com o passar do tempo, o evangelho às vezes é esquecido, às vezes é distorcido, mas Paulo enfatiza bem a Timóteo a lembrar do evangelho que aprendeu dele. Ou seja, estavam se ensinando evangelhos que não eram o evangelho jesuíno. E essa era uma grande preocupação de Paulo naquela época. Como está sendo pregado o evangelho, como está sendo dito o evangelho. Porque era muito comum, e hoje a gente vê bastante isso também, da gente fazer aquele evangelho melhor para mim, melhor para o senhor. Eu vou numa igreja em que eu me sinta melhor, mas que eu ouça aquilo que eu quero ouvir. E a gente sabe que o evangelho ele é confronto. As boas novas é o confronto do seu velho homem com o seu novo homem. Exato. Então, ou seja, não tem como você ficar maquiando ou ajeitando a palavra de Deus. A palavra é de Deus, não é nossa. E deve ser pregada de forma genuína. Então, Paulo começa a orientar Timóteo nessa questão. Como está sendo pregado o evangelho? E o caráter também de quem está pregando, que é muito importante, que a gente vai ver durante a aula. É interessante, Diego, que no Antigo Testamento já se pregava o evangelho genuíno sem mesmo ter nas mãos a Bíblia. Sim. E era passado de geração em geração. É importante, queridos, que a gente não venha perder essa cultura de pregar, de transmitir, de transferir para os nossos filhos o evangelho cristocêntrico. No Antigo Testamento, os pais da igreja, né, os patriarcas, eles ensinavam ao seu povo o evangelho verdadeiro, puro. E de forma alguma eles misturavam esse evangelho com as coisas que o mundo vinha oferecendo. E se falava do Cristo, falava da vinda do Cristo, falava do Messias. E a gente vê hoje, Diego, que as pessoas elas insistem em associar o evangelho a uma necessidade pessoal, a uma questão que elas estão necessitando naquele momento. Então, através dessa lição, é importante que você entenda e aprenda que essa lição vai trazer para nós, cristãos, o entendimento de que nós, hoje, século 21, ano 2020, nós somos responsáveis hoje de ensinar, de transmitir o evangelho verdadeiro. O evangelho da palavra. Da palavra, aquele que apresenta Cristo. Porque hoje nós temos muitos evangelhos que não apresentam Cristo. A palavra de Deus, ela nos diz que o sentido, né, da palavra evangelho são as boas notícias, as boas novas. Hoje as pessoas elas querem ouvir boas novas, boas notícias, mas daquilo que agrada a ele. Massageia o ego. Exatamente. Como você falou anteriormente, Diego, e muito bem, o evangelho ele confronta. O evangelho é doutrina. O evangelho é ensinamento. E as pessoas hoje, como você citou também, elas estão procurando uma igreja que pregue o evangelho que agrade a ela. Aquilo que elas querem ouvir. É verdade. Eu tenho uma conhecida minha que a minha mãe fala que ela é como vai pelas igrejas. Porque a cada hora ela está numa igreja diferente, porque ela vai aonde ela se sente bem. Ela não procura a Cristo, ela procura estar bem. Isso. Mas, na verdade, ela não procura a raiz do problema dela. Ela simplesmente vai onde ela consegue ouvir uma palavra que seja boa para ela. A partir do momento que aquela palavra não está mais agradando, ela sai daquele lugar e procura um outro. E o evangelho não é assim. E quando o Paulo estava explicando a Timóteo que havia essa necessidade de se pregar esse evangelho, como a gente já discutiu em outras aulas, é porque Éfeso era um centro cultural muito grande. Era uma cidade cosmopolita, tinha-se várias influências de filosofias e de estudos, ou seja, havia essa necessidade de você reforçar, reafirmar o que era o evangelho. Porque como Paulo falou, vocês hoje, vocês têm que lembrar do evangelho que foi ensinado por mim. Porque eu fui lá, ensinei o evangelho, aí vem um outro e deturpa o evangelho e começa a se perder. Então havia essa necessidade de sempre estar reforçando. E é aquilo que o senhor bem falou, ensinar a criança desde pequeno. Todos nós fomos sementes da EBD infantil. Todos nós tivemos domingo de manhã, às vezes de pirraça, às vezes não acordava cedo, às vezes acordava e ia emburrado, mas estávamos lá.
Porque os nossos pais estavam plantando a semente. Eles sabiam que uma hora no futuro essa semente daria um fruto. Ou seja, num futuro a gente sabe, a gente tem a palavra enraizada no nosso coração. O que é muito difícil hoje em dia a gente se desviar. Porque a gente tem o temor da palavra de Deus. Diego, você falou em desviar. Sempre que eu encontro alguém que diz que o evangelho é difícil ou está difícil, e encontro pessoas desviadas do evangelho, dessas boas novas, das boas notícias, eu sempre associo e faço a pessoa refletir numa questão. De todas as pessoas, Diego, eu acredito que você foi criança e aluno de escola bíblica dominical. Sim. Desculpe perguntar, mas está com quantos anos hoje? Tenho 33. 33 anos. Eu estou com 53. 20 anos mais velho do que o Diego. Eu não fui à escola bíblica dominical, Diego, quando criança, porque eu me converti depois de jovem. Mas eu sempre fui aluno da escola bíblica dominical. E é na escola bíblica dominical que nós aprendemos o evangelho, aprendemos as doutrinas. Aprendemos a palavra. A palavra de Deus. Não é no culto. O culto é para nos encher, o culto é para nos trazer um alimento espiritual, mas aprender o evangelho é na escola bíblica dominical. Sim. Então, eu sempre procurei observar que a grande maioria das pessoas, eu não estou generalizando dizendo que todos, mas a grande maioria das pessoas que hoje estão desviados, a grande maioria não eram alunos de EBD. Você pode observar, digo, que as pessoas que foram alunos de EBD desde criança, eles estão enraigados. Assim como no Antigo Testamento, os pais ensinavam e eles cresciam e transmitiam todo esse conhecimento, todo esse ensinamento para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Até porque é promessa do pai. Sim. Então o Evangelho ele precisa, e essa lição eu acho muito interessante, muito bacana, Diego, porque essa lição ele nos leva a entender que nós temos uma responsabilidade de não abrirmos mão do evangelho genuíno, do evangelho cristocêntrico. Porque quando nós apresentamos um evangelho cristocêntrico, o que nos traz prazer é Cristo. Agora, quando nós apresentamos um evangelho fora de Cristo, nós precisamos sempre ter algo para nos dar prazer e estar na igreja e buscar o Senhor. Pastor, e é interessante também, pastor, a gente perceber que a mensagem da cruz, ela tem que ser pregada. Sim. Às vezes as pessoas pegam o evangelho e tiram essa parte. Não houve sofrimento. Acha que o evangelho é só dar e receber. E a Bíblia ensina que não é bem assim. Jesus mesmo diz, haverá dores. Haverá momentos difíceis, mas eu estou contigo. Mas às vezes esse evangelho é um pouco deturpado. É aquele evangelho das oportunidades, do dano que se recebe. Eu fico muito preocupado quando a gente liga a TV e vê vários programas religiosos, vários programas evangélicos, em que se você não tiver uma boa base de escola dominical, uma boa base de Bíblia, você acaba se desviando por uma palavra. Exato. Esse era o grande temor de Paulo para Timóteo. Se a gente não começar a pregar a palavra de forma autêntica, de forma genuína, qualquer vento de tribulação consegue levar esse povo. Quando o povo não está enraizado. A gente via muito isso na época do povo de Israel no Egito. Qualquer coisa era motivo para o povo murmurar. Ficaram 40 anos perambulando no deserto por murmuração. Saíram da escravidão, saíram do Egito e estavam reclamando que não tinham isso, que não tinha aquilo. Eu ficava brincando antigamente quando eu dava aula para os adolescentes que o povo de Israel só sabia reclamar de maná. É maná de manhã, é maná à tarde, é maná à noite, só tem maná e eu só posso comer maná. Ou seja, mas eles não viam a provisão de Deus. Você tem um alimento num lugar inóspito, com um clima que não era favorável para nada. E você perambular no deserto, estar no deserto, num lugar difícil, e Deus ainda prover alimento, prover a segurança, prover a sombra. O povo parece que não entendia essa parte. Sim. E Paulo tenta muito reforçar isso a Timóteo. Mostre a eles o evangelho, para que eles não venham se desviar. Sim. Mostre a eles a palavra de Deus. E é interessante que a própria lição fala que o evangelho fala de salvação.
mas às vezes não é pregado isso hoje em dia. Exatamente. Não é mais falado em se salvar, não é mais falado em arrependimento, não é mais pregado sobre a cruz. Hoje, infelizmente, a gente consegue ver que muitas mensagens estão sendo mais para enriquecimento pessoal do que para levar o Evangelho de Cristo. Entendeu? E isso era uma das preocupações de Paulo, tanto que ele mesmo fala, procurem pregar o Evangelho. Até mesmo porque, pastor, a igreja em Éfeso, a comunidade de Éfeso, era uma comunidade que foi evangelizada por Paulo, mas ao mesmo tempo tinha costumes bem antigos. Costumes pagãos, costumes de idolatria, e que aos poucos deveria se perder. Então havia essa necessidade, sim, de se pregar o Evangelho. Era necessário reforçar essa ideia. Exatamente por isso, digo, que a lição ela vem trazendo essa responsabilidade para nós de guardar esse Evangelho, o Evangelho genuíno. A revista nos traz um parágrafo que eu acho muito, muito interessante, até marquei aqui, para nós perdermos valores, né? Você vê, é muito fácil, hoje nós estamos aí nesse distanciamento social, sem aula, né, de EBD e estudo secular. Sim. Eu fico imaginando, Diego, quantas crianças já se esqueceram do que aprenderam ano passado. Ou até no próprio início do ano, que até então, Sim. março ainda era um tempo de estudo ainda. Então, se nós temos essa facilidade de esquecer o que nós aprendemos no início do ano, imagina a facilidade que as pessoas têm em esquecer do Evangelho se eles não procuram praticar e viver o Evangelho. Aí a lição ela traz um texto que diz assim, achei muito interessante, diz assim, para perder valores, basta descuidar. Então, para você perder valores genuínos, é só você descuidar, né? Para guardar, é preciso se concentrar. Então, o evangelho genuíno ele precisa ser dito todo o tempo, todo dia. Você precisa se responsabilizar em preservar o evangelho genuíno, Diego. Porque hoje em dia, nós ouvimos tantas coisas que nós acabamos nos esquecendo do que aprendemos e passamos a viver o que estão ensinando hoje. E hoje estão ensinando o que é fácil, né? E os cristãos, eles são exortados a serem guardiões da palavra. Guardar a palavra genuína, né? Em dois aspectos. O autor ele coloca aqui. Primeiro é obedecer. E é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade. Hoje parece que o cristão é o que menos obedece. E se esquece daquela clássica frase, obedecer é melhor do que sacrificar. Exatamente, né? Então, dois aspectos. Primeiro, obedecer a quê? As ordenanças e o que a palavra ensina. Diego, hoje eu como pastor e assim como muitos outros colegas, a maior dificuldade para nós, quando estamos aconselhando, é levar as pessoas a entender que o aconselhamento pastoral ele precisa estar baseado na palavra de Deus. E quando as pessoas elas vêm para serem aconselhadas, para serem direcionadas, elas mesmas vêm para receber uma orientação de Deus através do pastor. Mas quando nós abrimos a palavra e dissemos assim, esse caminho que você está tomando não é bom. E eles não aceitam. Por quê? Porque eles não conseguem compreender que a doutrina, que o ensinamento, ela precisa vir da palavra. Então, dois aspectos para a gente ser guardião da palavra. Obedecer e escoltar. Né? A Bíblia diz em Judas capítulo 3, a versão que está aqui na NVI, diz assim, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Então, escoltar no sentido de perseverar, perseguir, insistir nessas verdades. Né? E Judas ele está falando sobre isso. Insiste que batalhem pela fé genuína, pela palavra genuína, pela palavra cristocêntrica, pela doutrina cristocêntrica, para que a gente possa transmitir para aqueles outros a mesma palavra.
E é interessante, pastor, essa parte da palavra e até da sua reflexão, que todas essas cartas que Paulo escreveu na prisão sempre tinham uma associação à figura do soldado. Uhum. Seja em Efésios 6, seja agora nessa parte, a gente sempre vê que Paulo tenta usar aquilo que está no cotidiano da pessoa para tentar explicar a palavra de Deus. Quando a gente lê Efésios 6, a gente vê a armadura de Cristo, na minha época, ficava assim, gente, o livro começa falando sobre uma coisa, chega o capítulo 6 e fala sobre a armadura. Parece que não tinha lógica, não tinha conexão. E o Espírito Santo ele foi trabalhando isso comigo. Por quê? Porque eu entendi que Paulo tratava o assunto da maneira como o povo via. Se ele estava numa prisão, a forma mais associativa é ele pegar uma figura da prisão e falar. Uhum. E quando Paulo fala nessa parte da gente escoltar e proteger como um soldado, como um guerreiro, eu penso muito nisso. A vida cristã ela é uma batalha constante. Às vezes as pessoas acham que levantei minha mão, aceitei a Cristo, a minha vida vai ser maravilhosa, não passo por mais lutas. É totalmente oposto. Porque é quando a gente vai ser duplamente tentado, duplamente perseguido. Às vezes as pessoas associam a perseguição a, por exemplo, uma perseguição política num país que você não pode pregar o evangelho. Mas às vezes existe a perseguição do nosso próprio vizinho, que nos observa, que quer encontrar um erro, que quer encontrar uma brecha, uma oportunidade de apontar o dedo a você e falar assim, ó, você é cristão, você faz isso. Por que eu, então, tenho que mudar? Porque se você é o santo... Ou seja, então, Paulo tenta explicar isso a Timóteo, ao mesmo tempo também que ele insiste para que Timóteo persevere naquilo. Porque se ele não reforçar a cabeça da igreja, que seria Timóteo, o pastor, todo o rebanho se perde. Porque Cristo, quando confia o rebanho ao pastor, ele confia no pastor e confia que o pastor vai cuidar. Exato. Então, ou seja, havia necessidade de Timóteo entender o seu papel, a sua função de guarda. A gente, quando estuda direito, a gente aprende que o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição. E quando é ensinado isso, a gente não entendia o porquê que é guardião. Você guardar um ensinamento, a responsabilidade que você tem em você guardar uma coisa. Hoje em dia eu consigo ver muito melhor o papel deles quando eu associo a Bíblia Sagrada. Quando Paulo fala, vocês devem ser guardiões da minha palavra. Exato. Ou seja, um guardião, ele sabe, ele estuda, ele medita, ele está dia e noite aqui, na palavra. Então, uma das formas da gente entender essa guarda do Evangelho é justamente isso, a gente se colocar como um guardião deste livro, dessa palavra. Por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo assim, que ele deveria, né, no passado e hoje para nós devemos, né, manejar bem a palavra. Manejar bem a palavra de Deus, né? A tempo insta fora de tempo. Todo tempo. A palavra da verdade, a palavra de salvação, a palavra cristocêntrica, ela precisa estar dentro do nosso coração para sermos guardiões. Porque se nós não conhecemos a verdade, nós vamos transmitir o quê, Diego? E é o que está acontecendo muitas vezes nas igrejas. Hoje, Diego, infelizmente nós vemos muitas pessoas, talvez até mesmo aqui na nossa igreja, na PIBARG, muitas pessoas não concordando com a doutrina, com a visão, com a condução. E diz assim, vou sair da igreja porque não concordo. Agora, é muito interessante, Diego, você que está nos ouvindo, que é membro da PIBARG, você precisa compreender uma coisa. Visão é uma coisa, doutrina é outra. E quando você diz que não concorda, você precisa entender que esta visão, ela não pode estar desassociada à doutrina verdadeira. Verdade. Às vezes você não concorda com o caminhar, com a trajetória. Mas você precisa entender que se esta igreja ela está dentro das verdades, pregando a verdade, a mensagem é uma mensagem cristocêntrica, você vai procurar outro lugar porque algo não está massageando seu ego.
Por isso que o apóstolo Paulo ele chama Timóteo e instrui Timóteo acerca dos falsos mestres. Sim. Para tomar cuidado com quem estava chegando, com quem estava ensinando, o que estava se ensinando ali no meio do povo. Por isso que o apóstolo Paulo, Diego, ele chama Timóteo e diz assim, avalia Timóteo, que vê o caráter dele, vê o ensinamento que ele teve. Olha, quem ensinou Timóteo? Luíde. Ou seja, havia-se uma tradição Sim, familiar. sim. E ele não perdeu isso. Então foi fácil para o apóstolo Paulo discipular Timóteo. Foi fácil para o apóstolo Paulo conduzir Timóteo dentro das verdades. Porque isso já estava no coração dele. Ele não questionava. Você pode observar que Timóteo não questiona Paulo. Não mesmo. Em nenhuma parte a gente vê uma exaltação, uma coisa Não. por parte de Timóteo. Paulo, ele foi discipulado durante 3 anos. Ele não nasceu no evangelho. Ele foi um perseguidor. Mas quando Paulo passa a discipular Timóteo, Paulo ensina a Timóteo o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. E não cai em contradição. Sim. O mesmo evangelho que a avó de Timóteo ensinou a Timóteo era o mesmo evangelho de Paulo. E eles não se contradiziam. E é isso que nós precisamos hoje, Diego, compreender. Se você prega, se você ensina o evangelho genuíno, cristocêntrico, não tem por que discordar daquele outro que também prega o evangelho cristocêntrico. Verdade. E é interessante também que uma outra parte desse texto de Paulo vai falar muito sobre o caráter da pessoa que guarda o evangelho. Uhum. E é interessante a gente analisar esse ponto, pastor, por quê? Porque nós somos avaliados pelo que pregamos e pelo que fazemos. Se eu sou uma pessoa que prega o evangelho, primeiramente eu tenho que ter os frutos do evangelho. Então, ou seja, Paulo ele vai insistir com Timóteo, orientar Timóteo, em que ele procure verificar suas ações, procure estar de acordo com o ensinamento da palavra, mas acima de tudo que ele tenha uma consciência pura. Sim. Uma consciência que ele possa ensinar a palavra de Deus, uma coisa que não venha a ser um fardo para ele. Entendeu? Era interessante que naquela época ensinar a palavra de Deus, assim como hoje, é um dos ofícios mais grandiosos no meio evangélico. Porque a gente prega, a gente ensina, não nosso, a gente não ensina um conhecimento secular, a gente ensina a palavra de Deus. Uhum. E quando o Espírito Santo capacita a pessoa para ensinar a palavra de Deus, ele vai começar a despertar nessa pessoa todos os aspectos e os frutos do Espírito Santo. Seja uma consciência limpa, seja uma fé genuína, porque muitas das vezes a fé, as pessoas se perdem do primeiro amor. É muito interessante que quando a gente era pequeno, a gente aprendia a palavra de Deus, mas corriqueiramente fazia-se retornar a nossa primeira conversão, ao nosso primeiro amor. Quando fui para a igreja, eu falo que eu fui numa época muito boa porque eu só tinha 7 anos. Então, eu falo assim, a minha consciência estava limpa, entendeu? A gente aprende desde pequeno. E é bom, e é interessante, e é correto a gente instruir a criança. Uhum. Porque por mais que ele não entenda hoje, ele vai entender futuramente. O meu caráter hoje, o meu cristão hoje, o ser cristão hoje, se reflete muito aos professores que eu tive, a insistência, por exemplo, da minha mãe de me acordar cedo para ir para a escola dominical, a dedicação que os professores tiveram de me explicar a palavra. Então hoje eu sou trabalho de todos eles. Sim. E isso é uma coisa que não se pode se perder no tempo. A gente não pode deixar hoje, por exemplo, um filho solto, fazendo o que quer. A gente tem que impor limites. É aquilo que o senhor falou. A educação que Timóteo teve foi um facilitador para o trabalho de Paulo na vida dele. Sim, exato. Então, ou seja, isso tudo reflete no caráter da pessoa. E Paulo destaca muito isso quando ele fala de consciência limpa. Acho que um ponto principal desse capítulo 1 é a gente ter a consciência limpa para pregar o Evangelho de Cristo. É muito interessante isso também na lição. 1 Coríntios, Diego, o capítulo 4, verso 1 e 2, falando também sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, né, falando sobre
a questão da consciência limpa, a questão do caráter, ele diz que todos nos consideremos como ministros de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Ele também, na carta aos Coríntios, ele está falando também do nosso dever, da nossa responsabilidade. Assim como a carta escrita aos Éfesos, a carta também escrita aos Coríntios, era para uma cidade que não conhecia Deus. Essas cidades elas foram evangelizadas, né? O evangelho chegou lá. Eles não conheciam o Deus que nós conhecemos. Então, era uma carta em que as pessoas elas precisavam ter o entendimento de quem era o Cristo. E para pregar esse Cristo, precisava de quê? De uma pessoa que tivesse um caráter limado, um caráter puro, que as pessoas não tivessem com que o apontar. Por isso o texto, no capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados? É que cada um deles se encontre fiel. Forte essa palavra. Não é? Cada um. É interessante, Diego, que isso não é uma característica para o pastor. Não é uma característica para o professor. É uma característica para o crente. O crente ele foi encarregado de ser o guardião da boa palavra. E de ensinar. De ensinar a boa palavra. Então é muito forte, Diego, isso. É muito importante que a responsabilidade de ser fiel, de transmitir a boa palavra, a mensagem cristocêntrica, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem da graça, é de todo crente. Por isso a importância de se estar na escola bíblica dominical. Por isso, de se estudar a palavra. E não é estudar sozinho, viu, Diego? Que tem agora uma turma que acha que estuda sozinho. Autossuficiente. Autossuficiente. Que uma vez eu sentei com alguém, Diego, e eu disse, mas você aprendeu isso de onde? Sozinho. Eu sentei e comecei a estudar. Peraí, gente. Não se aprende sozinho. O Espírito Santo, olha só, preste atenção nisso você. O Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos. Então ele vai fazer nos lembrar. Agora, aprender a palavra sozinho, não. A mente do ser humano, ele é muito fértil. Então você pode pegar um texto e transformar esse texto para o teu bel prazer. Se você não tiver um conhecimento arqueológico, se você não tiver um conhecimento político, se você não tiver um conhecimento doutrinário, você pode pegar o texto, Diego, e transformar o teu bel prazer. Por isso que o apóstolo Paulo aqui no texto, ele diz que nós, não é? Assim como Paulo, nós precisamos dar testemunho de si e de Timóteo quanto ao caráter que ele tinha como obreiro. Então nós precisamos ser guardiões do evangelho genuíno, mas para sermos guardiões, nós precisamos ter um caráter cristão. E como é difícil, né, pastor, essa tarefa de defender o evangelho. Às vezes você é perseguido, você é caluniado por você defender o evangelho genuíno. E a própria revista fala que o evangelho ele deve ser defendido, protegido e pregado com autoridade e amor. E às vezes as pessoas esquecem justamente isso, do amor. Uhum. Às vezes a gente quer exortar, a gente quer ensinar, e se o Espírito Santo não nos capacitar e não nos der o fruto do Espírito Santo, uma palavra nossa pode fazer quebrar toda uma construção. Então é interessante a gente também lembrar, pastor, e entender que assim como guardar o Evangelho e defender o Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho. Porque nenhum conhecimento é válido se eu guardo para mim. É como o senhor falou, o conhecimento ele deve ser estudado, ele deve ser discutido, ele deve ser visto e aprendido por mais de uma pessoa. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, é conhecimento. Nós estamos discutindo, nós estamos estudando, nós estamos expondo o conhecimento não nosso, mas um conhecimento da palavra. E como parte final dessa lição,
o próprio autor e o próprio apóstolo falam. Devemos lembrar de proteger e manter essa palavra. Ao longo da segunda carta de Timóteo, a gente vai ver vários outros assuntos. Mas eu achei interessante que Paulo começou reforçando uma segunda carta, ou seja, ele já escreveu uma primeira. Então, se houve a necessidade de se escrever uma segunda, era porque alguma coisa na primeira ou não ficou muito bem esclarecida, ou surgiu pontos a partir daquela carta que precisavam ser melhor explicados. Então, você já começar falando sobre a guarda do Evangelho, significa que a gente tem que entender, que a gente tem que estudar e que a gente tem que meditar. Eu sempre fico com essa palavra, meditar na palavra de Deus. Porque a cada dia que a gente medita, é cada dia que a gente vai aprendendo um pouco mais dessa palavra. Concluindo essa tua fala, e com relação à tarefa da defesa do Evangelho, é engraçado, Diego, que você está no Evangelho desde criança, né? Você agradece aos seus pais, sua mãe por te acordar, levanta aí, vai estudar a Bíblia. Domingo né? de manhã, Domingo de manhã acorda, vai estudar a Bíblia. E isso trouxe o que para você hoje? A defesa do Evangelho. Eu poderia aqui muito bem estar confrontando você, ou você me confrontando, se eu ou você tivéssemos uma doutrina diferente desta. Por isso não se estuda sozinho. Verdade. Então nós estamos aqui estudando um assunto acerca da defesa do Evangelho genuíno em algo que eu que não nasci no Evangelho, eu me converti já depois de jovem, fui para um seminário, aprendi um pouco, Diego nasceu no Evangelho, foi ensinado, discipulado, doutrinado, mas se vocês percebem uma coisa, nós temos o mesmo pensamento com relação ao Evangelho. Verdade. O Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, O Evangelho da cruz. o Evangelho da cruz, o Evangelho do céu, não o Evangelho fácil, não o Evangelho do oba-oba. Não o Evangelho do oba-oba, Evangelho do entendeu? oba-oba. Então, a tarefa, Diego, de escoltar envolve não somente questões físicas. Como você falou, a defesa do Evangelho muitas vezes causa morte. Quantos missionários, por defesa do Evangelho, perderam a vida? Verdade. Entendeu? Então, escoltar o Evangelho não envolve apenas os perigos físicos, mas também perigos doutrinários e ideológicos. Hoje existem muitos crentes, ou ditos crentes, que ensinam assim, não precisa de igreja. A Bíblia diz que a igreja é que vai ser levada para o céu. Aí eles dizem assim, mas a igreja somos nós. Mas a igreja física é o local aonde nós nos reunimos. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo. Eu sou igreja quando eu me junto com você. E quando a gente se junta com outro, e com outro, Exatamente. e com outro. Para aprender. É ali, Diego. Por isso eu digo para você, a importância de se estar na igreja. A importância de ter uma doutrina. A importância de se aprender o Evangelho genuíno. Se estão pregando qualquer outra coisa diferente do que está aqui, não é verdade. Seja anátema. Seja anátema. Eu sempre fico com essa palavra na mente. O que foge da Bíblia, seja anátema. Maldito. Não é? Não presta. E, pastor, eu agradeço muito ao senhor por estar aqui hoje. Eu acho que assim, a gente aprende muito mais quando está 2, 3, 4 do que com um só. Com certeza. Porque eu acho que o conhecimento da palavra, ele não deve ficar preso a uma pessoa. Ele deve ser difundido, ele deve ser falado. E uma das formas que a gente está fazendo é justamente hoje aqui. Estamos um domingo de manhã, estudando a palavra de Deus, não fisicamente, não presencialmente um com o outro, devido à pandemia, mas ao mesmo tempo tendo a certeza e a fé de que cada um está em segurança na sua casa, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, em sintonia com a igreja, porque a palavra é uma só, e o povo é um só. Então acho que com isso a gente vai conseguir passar esse momento. Oro a Deus todos os dias para que nós possamos nos reunir novamente. Voltar, né? Porque a gente é um povo de abraço, a gente é um povo de contato, entendeu? Eu vi Eliette domingo, ela falando assim, gente, eu não gosto desse negócio de muito contato, eu gosto de abraço, eu gosto de beijo. Eu acho que o povo de Deus é isso, nós somos isso.
Mas graças a Deus, estamos passando por esse período, vamos passar por esse período e, se Deus quiser, voltar a ter nossas aulas presenciais. Diego, muito obrigado. Também quero te dizer que a gente aprende muito. Quando nós conhecemos o Evangelho genuíno, o que acontece é troca. Verdade. Não é? A gente vai trocando aquilo que nós, às vezes, até esquecemos. Não é? E vamos nos unindo como uma grande cachoeira. Não é? Vários rios, várias vertentes, né, vão se unindo até chegar a uma grande cachoeira, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é a boa nova. Então, você que está nos assistindo, Deus abençoe. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de estudar o Evangelho. Não deixe de entender o Evangelho. E não diga assim, mas eu já sou crente há 20, há 30, há 40 anos, não tenho que aprender. Tem. E olha que tem. Tem, porque o Espírito Santo nos ensina todo dia Com uma certeza, coisa nova. com certeza. Diego, muito obrigado. Mais uma vez. Pastor. Vocês também, muito obrigado. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo, gente. Com outra aula. Tchau, tchau. Tchau.